Hoje nós vamos falar sobre networking. Como que você constrói um networking poderoso? Por que é importante você construir um networking? Quais são as habilidades, as atitudes que você precisa para isso? Como é que você identifica quais são as pessoas certas com quem você quer conversar? Como é que você aproveita as oportunidades que aparecem para você fazer networking? Essas perguntas vão ser respondidas ao longo desse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Elton Luiz, vamos nessa. Bom, networking, sempre achei essa palavra muito interessante, muito até engraçada. Quando você entra no mundo do business, no mundo do empreendedorismo, os caras adoram esses termos todos em inglês. Na verdade, eles ficam networking, e você tem que fazer business, e você tem que olhar para suas soft skills, hard skills, e ao tempo inteiro esse monte de termo, tudo para falar de um jeito, sei lá, mais bonito talvez. E aí eu percebi uma coisa ao longo dos anos. Talvez a coisa mais importante de todas é o networking. Porque repara bem nas pessoas que você segue no Instagram, nas pessoas que você acompanha no YouTube. Como é que elas cresceram? Para pra pensar nas pessoas que estão em grandes cargos das empresas. Comece a conversar com os teus amigos e você vai ver que é muito comum as pessoas te dizerem assim: o que importa é o QI. QI, quem indica. O que importa é o networking. As pessoas grandes, as que cresceram, tiveram sucesso mais rápido, tiveram resultados mais cedo, todas elas criaram contatos, criaram conexões, elas fizeram networking. Agora, por que isso importa tanto? Por que networking importa tanto? Veja só, o que acontece com a gente é: nós precisamos depositar confiança em alguém para comprar algo daquela pessoa. Nós precisamos depositar confiança em alguém para fazer parte, para que eu aceite aquela pessoa dentro, sei lá, do meu círculo de amigos, dentro dos meus relacionamentos. Para tudo que a gente vai fazer com outras pessoas, a gente precisa de confiança. Confiança é uma das coisas mais importantes da tua vida. Quando alguém que já tem autoridade para você indica outra pessoa, você já chega na outra pessoa com uma confiança mais alta. Então vamos supor que vamos pegar alguém muito grande, né? Paulo Musi, tu curte o Paulo Musi, se você não conhece quem é o Paulo Musi, bom, depois você procura aí. E daí o Paulo Musi te indica um cara. Olha, você tem que aprender tal coisa com esse cara. Se você já gosta, já é fã do Paulo Musi, tu vai lá naquele outro cara com muita confiança de que ele é bom. Imagina que você é muito fã da Anitta, tá ligado? E daí ela vem e te indica alguma pessoa. Cara, ela fala que você precisa aprender a investir com o Thiago Nigro. Tu chega no Thiago Nigro e você pensa: esse cara deve ser muito bom, porque foi a Anitta, de quem eu sou fã, que indicou. Agora, olha que interessante. Ao alguém com muita autoridade indicar outro, ele transfere aquela autoridade para aquela pessoa. Agora vamos jogar isso pra tua vida. Quando eu quero algo, quero vender, quero ser contratado numa empresa, quero crescer, quero ser promovido, pela minha própria força, pelo meu próprio esforço, isso vai demorar muito, é um caminho muito longo. Por quê? Porque eu vou precisar provar a minha capacidade, a minha autoridade para as pessoas. Ou seja, eu vou percorrer um longo caminho para que elas me confiem em mim e façam o que eu espero que elas façam. Me contratem, me comprem alguma coisa de mim, me promovam. Então, eu faço networking para que eu consiga a autoridade de pessoas que são mais confiáveis que eu aos olhos dos outros no mercado, e através da autoridade delas eu ganho autoridade, porque quando elas me indicam, elas transferem parte da autoridade delas para mim. Então é muito mais fácil de eu vender. Por exemplo, ontem eu estava dando aula na mentoria de uma amiga, a Lara Brenner. Se você não conhece, recomendo muito que você procure ela lá no Instagram. E muitas das pessoas que estavam na mentoria saíram da mentoria e compraram a minha consultoria ou o meu curso. Olha que coisa engraçada, né? Eu dei uma aula de 2 horas e depois dessa aula, essas pessoas, porque elas me viram sendo indicado pela Lara, em quem elas confiam, saíram de lá e compraram o que eu tenho para vender. Então, o poder do networking me garantiu dinheiro ontem, com 2 horas de trabalho dando uma aula. Veja, networking é muito importante, ele acelera os resultados na tua vida. Acontece que, se você olhar só por essa perspectiva, você nunca vai fazer networking. Qual perspectiva? O que eu tenho a ganhar daquela pessoa. Se você for com essa cabeça egoísta e se aproximar dos outros só para que eles façam você crescer, ninguém vai se aproximar de você. Porque
as pessoas que têm autoridade, que são confiáveis, que já chegaram lá, que estão num degrau acima de você, elas sabem que os outros estão chegando perto delas só por interesse. Elas estão de olho nisso e elas querem longe delas essas pessoas. Então, quando você chega com essa cabeça, você vai ter problemas, porque você vai começar a ficar mal falado no círculo dessas pessoas que têm autoridade. Porque, no geral, a gente quer se aproximar de pessoas que elas se conhecem, elas estão num círculo meio parecido. A gente vive todo mundo dentro de uma pequena bolha, que a gente tem a impressão que é o mundo inteiro, né? Mas nós vivemos dentro de uma pequena bolha, onde tem, sei lá, 20, 30, 40 pessoas que a gente considera como autoridade, e elas todas se conhecem no fim das contas. Porque essa é uma pequena bolha dentro do mar total das pessoas, né? Então o que você tem que fazer, tá? E é como eu faço, é como eu consegui construir o meu networking, é como eu consegui me aproximar de pessoas que eu admiro, que são muito mais importantes ou com muito mais autoridade do que eu. A primeira coisa é, e eu vou te dar uma espécie de um passo a passo aqui, que eu tenho certeza que ele vai funcionar para você ao longo dos anos. Se você tiver pressa, esquece. Nada do que eu ensino aqui no meu canal é para quem tem pressa. Se você tem pressa, você não vai chegar em lugar nenhum. Pressa não é bom para a vida. Velocidade é ótimo, pressa é horrível. Então, isso daqui provavelmente vai te tomar meses ou anos, só que isso aqui vai dar resultado. Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa melhorar constantemente. Você tem que estar melhor sempre. Daqui a um mês você tem que ser mais inteligente, melhor de comunicação, melhor de estudo, melhor de trabalho do que você é hoje. Isso é uma obrigação na tua vida. Quer construir um bom networking? Você tem que ter alto valor. E para você ter alto valor, você precisa se aprimorar constantemente. Então, passo 1, meu amigo, rotina de estudo constante. Você está sempre consumindo bom conteúdo, colocando esse conteúdo em prática e melhorando a si mesmo. Então, eu sei que daqui a um mês eu vou estar um pouquinho melhor do que hoje. Percebe por que é um processo longo? Porque ninguém fica melhor em uma semana de estudo, ninguém fica melhor em um mês de estudo. Você precisa de 6 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos. Cara, eu comecei a estudar em 2015, 16. 2016 eu comecei a estudar mais sério. Eu demorei de 2016 até 2020, então foram quase 5 anos para conseguir ter uma certa relevância a ponto de chamar a atenção de pessoas que eram muito melhores do que eu. Demorei 5 anos estudando, quase 5 anos, porque é 2016, 17, 18, 19 inteiro, e lá no meio de 2020, então uns 4 anos e pouco, eu comecei a chamar a atenção de algumas pessoas que eu considero muito mais inteligentes, muito mais comunicativas e com muito mais autoridade do que eu. Então, se você se colocar numa rotina de constante estudo e aprendizado, em algum momento é inevitável que você comece a ser relevante para as outras pessoas. Grava essa frase. Você quer ser valorizado, então você precisa entregar valor. É assim que você é valorizado. Se você quer que as pessoas te valorizem, entregue valor para elas. Elas vão te valorizar. Não é por acaso. Não é porque você é legal ou qualquer coisa do tipo. Não. Tu tem que entregar valor, tu tem que ser útil. Ser útil deixa rastro. Já dizia São José Maria Escrivá. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa construir uma rotina de estudo constante. Se você não sabe o que estudar, como estudar, o que ler, cara, tem muitos vídeos aqui no meu canal. Certamente vai ter algum aqui na descrição ou em algum card aqui te mostrando um caminho de estudos, alguma coisa para você estudar melhor. Fica tranquilo, eu também te ajudo com isso. A segunda coisa é, comece a olhar para as pessoas que você de fato admira. Eu admiro. Não é pessoas com que eu tenho interesse. Se eu me aproximar desta pessoa, eu vou me tornar alguém importante. Não. Esqueça essas. Tá? Olhe para aquelas que você de fato admira. Cara, eu admiro essa pessoa. Eu queria ser um pouco como ela. Eu queria fazer um pouco das coisas que ela faz. Eu queria ter um pouco do conhecimento que ela tem. Eu realmente me interesso por ela. Outra frasezinha de efeito que é muito boa. Se você quer ser interessante, você precisa se interessar pelos outros. Então, olhe para as pessoas por quem você de fato se interessa. As pessoas com quem eu construí um bom networking são pessoas que desde muito antes de eu conhecer elas, eu admirava. Eu achava incrível a maneira como elas faziam as coisas, eu admirava as virtudes delas, eu admirava o jeito que elas falavam, as coisas que elas sabiam, a inteligência delas. Eu queria estar perto delas e chamar elas de amigo. Isso é muito importante. O melhor networking que eu tenho hoje é com os meus amigos. Não existe networking melhor do que com amigos. Então, eu precisava
Olha como o passo 1 é muito importante. Eu precisava me tornar relevante o suficiente, eu precisava entregar valor suficiente para que essas pessoas que eu admiro me vissem um pouco mais próximo do nível delas e de alguma forma, vamos dizer, me admirassem também. Elas não precisam necessariamente me admirar do jeito que eu admiro elas, mas elas precisam apenas enxergar que eu tenho valor a entregar e que eu não estou nessa relação por puro interesse. Engraçado, né? Porque Aristóteles fala que uma das formas de amizade é a amizade por interesse. Mas a gente confunde essa amizade por interesse com o egoísmo completo. Então, é claro que muitas das suas amizades são amizades por interesse. Você tem algum interesse com aquela pessoa e ela com você. Só que, percebe, é um interesse que vai para ambos os lados. Então, quando só eu tenho interesse com o outro e ele olha para mim e eu não sirvo para nada, não adianta, não vai formar networking aí. Então você melhora, esse é o passo 1. Segundo, você começa a olhar para as pessoas que você admira. Por quê? Porque é dessas que você tem que se aproximar. E aí, qual que é o terceiro passo? Você precisa, e é muito importante isso daqui, você precisa estar perto. Você precisa conseguir encontrar elas em algum lugar. Então, como eu construí networking com as pessoas que eu tenho hoje? Eu produzo conteúdo desde 2019, eu produzo conteúdo sério no Instagram, então eu tô fazendo lives e posts e stories o tempo inteiro. E eu comecei a entrar em contato com essas pessoas e fazer lives com elas, então eu me aproximei um pouco delas. Eu tô completamente distante, eu faço posts e elas também. E aí eu comecei a olhar, cara, existem pessoas que eu admiro que têm perfis parecidos com o meu. Do tipo, na época eu tinha 20 mil seguidores e tinham pessoas com 20, com 15, com 30, com 40... Tá muito perto ali do que eu tinha. Então elas são mais ou menos do mesmo tamanho. É interessante para elas fazer uma live comigo, porque elas vão ganhar a minha audiência e eu vou ganhar a audiência delas. Então faz sentido para os dois lados. Então esse era um primeiro movimento para eu me aproximar delas. Você precisa entender qual primeiro movimento você faz. Esse era o que eu encontrei na época. Você não vai ter necessariamente este movimento. Se você não produz conteúdo, você não tem isso para se aproximar das pessoas. Então procure algum outro tipo de primeiro movimento. E perceba, o meu primeiro movimento com elas era algo que era importante e interessante para elas, não para mim só. Então, isso você tem que fazer. Eu fiz uma primeira aproximação. Depois, eu comecei a comparecer em eventos e tentar encontrar essas pessoas pessoalmente. Então, eu fui para São Paulo em vários eventos e eu comecei a me encontrar com elas. Por quê? Porque eu sei que nada conecta mais do que o tete a tete, meu amigo, do que você estar do lado da pessoa, do que você falar, tocar, dar um abraço, dar um oi. Então, conversar pessoalmente estreita muito mais o laço. Então, eu comecei a gastar dinheiro para estar perto delas. Isso é muito importante. Tu vai ter que gastar dinheiro, não adianta. Se você quer fazer um bom networking, você vai ter que começar a separar parte do teu dinheiro para fazer um investimento em estar perto das pessoas, conhecer elas pessoalmente. As pessoas que são mais próximas a mim eu conheço pessoalmente. As que eu não conheço pessoalmente, a gente não se aproxima tanto. Não tem que fazer isso, é uma obviedade da vida. Então você precisa. Então eu dei um segundo passo de aproximação e você precisa fazer isso. Um primeiro passo de aproximação, que ele pode até ser digital, mas em algum momento você vai precisar dar um jeito de estar pessoalmente próximo àquela pessoa. Por isso que é importante, muitas vezes, você morar perto de pessoas boas, né? Você escolher o lugar onde você vai morar de acordo com as pessoas que estão ali perto. Isso faz muito sentido na nossa vida. Se você quer se isolar numa fazenda, no meio do nada, vai ser muito difícil você começar a criar conexão real com pessoas, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Então, primeira coisa, você tem que começar a estudar, se aprimorar constantemente. Segunda coisa, você precisa olhar para as pessoas que você admira e vamos até quebrar, né? Num terceiro passo, você precisa começar a se aproximar delas. Você faz uma primeira aproximação, que pode até ser virtual, digital, e você parte para uma segunda aproximação pessoal. E aí vem um próximo ponto, que é o seguinte, muito importante, que talvez ele não esteja no passo a passo, mas sejam, vamos dizer, conselhos adicionais para você fazer isso, né? A primeira coisa é, você pode sempre que você olhar alguém, sempre que você olha alguém que você admira e quer se aproximar e que é muito grande, você pode ter certeza que existe alguém menor que já é próximo daquela pessoa. É isso que a gente chama de procurar o elo mais fraco. Então, por exemplo, você pega alguém muito grande, você começa a olhar quais são as pessoas menores do que aquela pessoa grande, de quem você pode se aproximar para chegar nela. Você olha um cara, vamos supor, tu olha um cara de 1 milhão de seguidores e você quer se aproximar desse cara.
Começa a olhar as pessoas que são próximas a ele, que tem 20, 30, 40 mil seguidores. Tô falando desse mundo digital porque é mais fácil de exemplificar, né? E aí você faz o quê? Você vai buscar se aproximar dessas pessoas que são menores, para a partir delas você se aproximar daquela maior. E sempre, tá? Isso é muito importante, porque pode ficar muito confuso para as pessoas que estão ouvindo isso aqui. Você sempre faz isso com um interesse genuíno. Eu não faço por simples egoísmo, eu faço porque eu tenho um interesse genuíno, eu gosto daquela pessoa. Eu queria chamar ela de amigo. Se você for só fazer networking com as pessoas que você gostaria de chamar de amigos, você vai ter muito mais chance de conseguir do que se você fizer só por interesse próprio, por egoísmo total, entendeu? Porque você quer tirar alguma vantagem daquela pessoa. Então, fique sempre com isso em mente. E é engraçado, porque você vai conhecer essas pessoas, as pessoas grandes, e você vai olhar para as menores e você vai achar muitas pessoas muito boas e muito interessantes e que são bons amigos também ali. Então você vai começar a se interessar genuinamente também por essas. E você começa a galgar esses patamares dessa forma. Que tipo de outro conselho e habilidade, né? Quanto conselho eu poderia dar de habilidade que você precisa desenvolver? Veja, você precisa ser capaz de se comunicar. Existe um livro muito interessante que eu li há muito tempo atrás e muito conhecido que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele tem 30 princípios de relações humanas. Goste você ou não do livro, ache você ou não ele bom, as coisas que estão ali funcionam, elas são verdadeiras. Existe um princípio, por exemplo, que te fala para olhar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Isso é um princípio fundamental de venda e é um princípio fundamental para você se aproximar das pessoas. Existe o princípio de você ouvir o outro, ficar em silêncio e ouvir mais do que falar. Eu lembro que quando eu fazia lives com as pessoas que eu queria conhecer, eu ficava muito tempo quieto, eu ficava apenas fazendo perguntas e deixava elas falarem. E muitas gostavam de mim por causa disso, é engraçado, né? A gente gosta das pessoas que nos ouvem. Então comece a ouvir as pessoas, de verdade. Eu estava de fato interessado no conteúdo delas, porque elas tinham coisas boas para dizer. Então, perceba, você vai precisar desenvolver uma habilidade de relação humana. E a relação humana, ela funciona, você fica melhor nisso quando você é capaz de se tirar do centro e colocar outra pessoa no centro. Então, para eu ter uma habilidade de relações humanas melhor, eu preciso ser capaz de olhar as coisas do ponto de vista do outro, de ouvir mais o outro e de me interessar de verdade pela vida dele. Quanto mais eu me interesso genuinamente pelas pessoas, mais elas vão gostar de mim e mais eu vou me conectar com elas e mais fácil vai ser de fazer esse networking. Então, para a gente resumir aqui e talvez você tenha um bom apanhado, você precisa melhorar constantemente. Quanto melhor você for, mais fácil vai ser de construir networking, porque mais as pessoas vão se interessar por você. E a gente não pode esquecer que vão ter aqueles que vão querer se aproximar de você também. Quanto melhor você é, mais pessoas querem se aproximar de você. Depois, você busca maneiras de se aproximar das pessoas. E você começa a desenvolver habilidades de comunicação e de relacionamento. E todas as habilidades de comunicação e relacionamento que importam são aquelas onde você se tira do centro e você coloca o outro no centro. E fazendo isso, você começa a ganhar a estima das pessoas. Elas começam a te valorizar. Por quê? Porque agora você entrega de fato valor para elas. Quanto melhor você é, mais valor você entrega, mais problemas você resolve, melhor você é para se comunicar, mais coisas você tem para dizer, mais assuntos você tem. Você precisa ter conteúdo, você precisa ler bons livros, você precisa assistir bons vídeos, você precisa fazer bons cursos. O segredo é sempre você ser melhor. Quanto melhor você é, mais você vai se aproximar de gente boa. Não tem... Esse poderia ser o resumo do vídeo, ele poderia ter 5 segundos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, não se esqueça disso, isso me ajuda muito. E se você quer saber alguma outra coisa, coloca nos comentários, sugere um vídeo que você quer ver e a gente pode colocar ele para produção. Então um grande abraço e até mais.